Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal e vamos então para a nossa terceira aula da playlist de Geometria Analítica, ou seja, Geometria Analítica parte 3. Reforço, para quem não assistiu às outras duas primeiras aulas, parte 1, parte 2, volta lá pessoal, porque são fundamentais para você efetuar uma leitura matemática precisa, correta e para que você tenha maior facilidade daqui para frente, ok? E hoje nós vamos trabalhar pessoal com ponto médio de um segmento de reta, baricentro de um triângulo, ou seja, vamos trabalhar com as medianas de uma região triangular, vamos falar sobre áreas de triângulos de mesma medida através da geometria plana e analítica e, consequentemente, volumes de sólidos iguais. Tudo isso na mesma aula, Então me acompanha aí e vamos nessa. Muito bem, pessoal, mas para nós obtermos as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta, há necessidade, em primeira mão, que tu tenhas em mãos as coordenadas dos pontos extremos. Você tem as coordenadas do ponto A conhecidas, as coordenadas do ponto B. E a distância do ponto A ao ponto B, você já viu na outra aula como calcular. Mas eu não quero agora a distância, eu quero simplesmente o ponto que vai estar exatamente no meio do segmento AB. Ou seja, o ponto que vai dividir o segmento AB em dois novos segmentos iguais. Ou seja, no segmento AM e no segmento BM. Este é o famoso ponto médio, que eu estou chamando de ponto M e as suas coordenadas são XM e YM. Pessoal, vem cá. É muito barbada porque você tem que lembrar um pouquinho lá de estatística, lá da parte de média aritmética simples. Como é que você calcula a média aritmética simples de dois valores? Tu lembra? Para você calcular a média aritmética simples entre dois valores, basta somar esses dois valores e dividir esta soma por 2. É a mesma coisa aqui. Eu vou te fornecer as coordenadas do ponto A que eu vou chutar. Não há necessidade de colocarmos no sistema cartesiano. Vou colocar para vocês aqui assim o 2 e o 0. Agora eu vou colocar as coordenadas do ponto B. Vamos supor que as coordenadas do ponto B sejam menos 6 e 8. Não há necessidade de colocar essas coordenadas no sistema cartesiano. Eu quero que você determine aí para mim de casa as coordenadas do ponto médio. Eu quero que você calcule o x do ponto M e o y do ponto M. Pessoal, tanto o teu x do ponto M quanto o y do teu ponto M serão obtidos fazendo-se uma média aritmética com as coordenadas dos pontos extremos. Traduzindo, o x do teu ponto M, esse cara aqui, vai ser a média aritmética entre o x do ponto A e o teu x do ponto B. Então vamos brincar de somar? Você vai ter 2 somado com menos 6, 2 somado com o teu menos 6, dividido por 2. 2 com menos 6 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai ser igual a menos 2. Agora, para você obter o y do ponto M, basta você efetuar uma média aritmética entre o y do ponto A e o y do ponto B. Você vai somar o y do A mais o y do B, você vai dividir por 2. 0 mais 8 dá um total de 8. Dividido por 2 vai dar um total de 4. Traduzindo, aqui você tem a abscissa do ponto médio e aqui tu tens a ordenada do ponto médio. Portanto, o meu ponto M vai ser o ponto representado pelas coordenadas menos 2 e 4. Então, para você obter as coordenadas do ponto médio, basta você efetuar uma média aritmética entre as coordenadas dos pontos extremos. É brincar de somar e dividir o resultado dessa soma simplesmente por 2. Mas ainda falando, pessoal, em média aritmética, olha só o que eu estou trazendo para vocês. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, ainda falando em média aritmética, eu quero que você obtenha agora o baricentro de um triângulo utilizando nada mais, nada menos que uma média aritmética simples. Mas de repente você está me perguntando, mas professor, eu não lembro mais o que é o baricentro de uma região triangular. Para você saber o que é baricentro, pessoal, você deverá lembrar o que é mediana de uma região triangular. Então vou pedir para o pessoal colocar na tela as duas definições para vocês. Vamos lá? Nós temos que mediana é o segmento de reta que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Essa que apareceu para vocês é a definição de mediana. Mas o que seria então, pessoal, o baricentro? Colocando para vocês na tela. O baricentro nada mais é do que o ponto de encontro dessas medianas. Então nós vamos fazer o seguinte,
eu estou fornecendo para vocês um triângulo de vértices ABC. E eu gostaria que você traçasse para mim, já que é um triângulo, ele tem 3 vértices, 3 lados, 3 medianas. Tracemos a mediana relativa ao vértice A. A mediana, pessoal, ela vai, como o nome já diz, ela vai partir do vértice A e ela vai encontrar o ponto médio do lado oposto, ou seja, ela vai encontrar o ponto médio do lado BC, que eu vou chamar de ponto M1, ok? Agora vamos tracemos a mediana relativa ao vértice B. A mediana relativa ao vértice B, ela vai partir do vértice B e ela vai encontrar o ponto médio do lado oposto, ou seja, ela vai encontrar o ponto médio do lado AC, que eu vou chamá-lo de M2. E por fim, pessoal, tracemos a mediana relativa ao vértice C. A mediana relativa ao vértice C, ela vai partir do vértice C e ela vai encontrar o ponto médio do lado oposto, o ponto médio do lado AB, que eu vou chamar de M3. Agora, o que seria, professor, o nosso baricentro? Dá para tu perceberes aí de casa que essas 3 medianas se encontrarem em um determinado ponto. E este ponto é o que nós chamamos de baricentro, que eu estou representando pela letra G. Mas, professor, agora essa parte é geometria plana. Voltemos para a nossa geometria analítica. Eu quero as coordenadas do ponto G. Eu quero a abscissa x do G e a ordenada y do G. Para você calcular tanto a abscissa do baricentro quanto a ordenada do baricentro, preste atenção nas minhas palavras. Basta você efetuar uma média aritmética simples entre as coordenadas dos vértices do meu triângulo. Então, supondo para vocês que o ponto A seja o ponto de coordenadas 1 e 5, estou chutando, o ponto B seja o ponto de coordenadas, vamos chutar aqui assim, olha lá, 1, vamos colocar 1 e 8, tá lá, 1 e 8, 0 e 8, perdão, 0 e 8. E agora vamos colocar para vocês, vamos pegar mais um aqui, vamos colocar o ponto C de coordenadas 5, e agora eu vou chutar um outro valor bem legalzinho. Vamos colocar 5 e 2. 5 e 2, isso. 5 e 2, eu estou calculando e pensando aqui para vocês. Eu quero as coordenadas do baricentro, o que eu faço? Eu pego as coordenadas dos pontos que são os vértices e faço uma média aritmética entre elas. Então vamos fazer o seguinte, a abscissa do baricentro vai ser a média aritmética entre as abscissas dos vértices do meu triângulo, 1, 0 e 5. Então você vai ter aqui o 1, mais o teu 0, mais o teu 5. Estou somando 3 valores, vou dividir esta soma por 3. Você vai ter 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6 dividido por 3 vai dar um total de 2. Agora, a ordenada do baricentro, o y do ponto G, basta você efetuar uma média aritmética entre os y dos vértices do triângulo. Então, você vai ter 5 mais o 8 mais o 2. Então, você vai ter aqui 5 mais o teu 8 mais o 2. Somou 3 valores, automaticamente divida por 3. Se nós somarmos, vai dar 15. 15 dividido por 3 vai dar um total de 5. Então, 2 e 5 são as coordenadas do nosso baricentro, ou seja, são as coordenadas do teu ponto G. Vamos colocar lá o 2 e o 5. Aí você já encontrou as coordenadas do baricentro, que é o ponto de encontro das medianas de uma região triangular. Mas basta saber apenas o que é mediana? Basta saber apenas como encontrar as coordenadas do tal baricentro? Não, pessoal, tem muito mais. Me acompanhem até o final desse vídeo. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, e agora, para fecharmos com chave de ouro, essa última partezinha da nossa aula de Geometria Analítica, parte 3. Eu não quero simplesmente que você olhe para cá. Ah, professor, já sei o que é mediana. Professor, eu sei que o ponto de encontro dessas medianas é o que nós chamamos de baricentro, representado pela letra G. Eu quero calcular as coordenadas do baricentro. Acabamos de ver. O que eu quero de vocês é muito mais. Além da geometria analítica, média aritmética simples, eu quero propriedades da geometria plana e, consequentemente, a cereja do bolo, a consequência na geometria espacial. Como assim, professor? Geometria analítica, geometria plana e geometria espacial em uma mesma aula? Isto no finalzinho desta aula da playlist, esta aula 3 da playlist de geometria analítica. Vem cá. Quando você traçar uma mediana, que nós já vimos que é o segmento de reta que parte do vértice, encontra o ponto médio do lado oposto, a mediana relativa ao vértice A ou relativa ao lado BC, a mediana relativa ao vértice B
ou mediana relativa ao lado AC, mediana relativa ao vértice C ou relativa ao lado AB. É sempre relativa ao vértice da onde parte ou relativa ao lado da onde chega. Isso parece bobagem, mas é muito importante. Agora, quando essas três medianas se cruzam, elas se cruzam sim no baricentro. Só que este baricentro, ele causa como consequência uma propriedade interessantíssima. Porque, professor, qualquer mediana que você escolher, a distância do baricentro ao vértice do meu triângulo sempre vai ser o dobro da distância do baricentro ao ponto médio do lado. Então, se esta distância vale 10, essa distância pequena vale 5. Opa, de novo, a distância do baricentro ao vértice do meu triângulo é sempre o dobro, é 2 vezes maior que a distância do baricentro ao ponto médio do lado. E vamos mais uma vez, a distância do baricentro até o vértice do meu triângulo vai ser sempre o dobro da distância do baricentro ao ponto médio do lado. Então dá para você brincar aqui. Em uma praça triangular nós temos Ariovaldo no ponto A, Mari Claudinete no ponto M. Sabendo que eles estão partindo em direção ao baricentro em uma mesma velocidade, quem vai levar mais tempo? O Ariovaldo, e vai levar o dobro do tempo de Mari Claudinete, pois está ao dobro da distância, ambos com a mesma velocidade. Aqui tu tens nada mais, nada menos, olha lá, que Catiúcia com C. Catiúcia, aqui tu tens a Maricleide. Catiúcia e Maricleide marcaram o encontro no baricentro do triângulo, saindo uma velocidade constante, a mesma velocidade. Quem vai levar mais tempo? A Catiúcia com C, não é isso? Vai levar o dobro do tempo da Maricleide, não é isso? Pois está ao dobro da distância. E assim sucessivamente. E tem mais propriedade? É claro que tem. Dá para tu perceber isso, pessoal, que quando você traçar as três medianas, essas medianas, elas estão dividindo a minha região triangular em 6 novos triângulos. E o que eu quero de você? Anota aí, se for o caso, pausa o vídeo, anota ou volta. Você vai ter 6 triângulos obrigatoriamente de mesma área. Aqui você vai ter o triângulo de área A1, aqui você vai ter o triângulo de área A2, aqui você vai ter um triângulo de área A3. Vamos puxar aqui o triângulo de área A4, fazendo o contorno aqui, pessoal, área A5 e para finalizarmos, área A6. Traduzindo, quando você traça as três medianas, elas dividem todo e qualquer triângulo em 6 novos triângulos obrigatoriamente de mesma área. E professor, a cereja do bolo, a cereja do bolo, a consequência na geometria espacial. Eu gostaria que você olhasse para esse prisma triangular. Prisma triangular é aquele sólido que tem como base um triângulo qualquer. Prisma triangular. Imaginasse um pedaço de bolo. Eu terei que dividir esse pedaço de bolo para mim e mais 5 pessoas, mais 5 membros da minha família. Eu quero dividir com o mesmo volume. O que eu faço, professor? Gente, matematicamente falando para vocês, claro que na hora lá do aniversário a fome está pegando e nós não vamos poder fazer esse cálculo, não é isso? Mas matematicamente falando para vocês, o correto seria o quê? Você traça a mediana relativa ao vértice A, traça a mediana relativa ao vértice C, traça a mediana relativa ao teu vértice B, e quando você traçou as três medianas, elas se encontraram no baricentro. E você dividiu o triângulo em 6 triângulos com a mesma área. Só que vem cá, gente, se eu pegar a minha faca de cortar o bolo, não é isso? E cortar esta fatia inteira, tá? Ou este bolo inteiro, em 6 fatias. Automaticamente, estas 6 fatias que eu estou marcando para vocês, ó, esta fatia número 1, esta fatia número 2, ó, esta fatia número 3, esta fatia número 4 que eu estou pontilhando aqui, esta fatiazinha aqui número 5 e esta fatia número 6, automaticamente, obrigatoriamente, elas têm o quê? A mesma área. Quando você pegar e cortar o bolo de cima a baixo, todas as fatias terão as mesmas alturas. Então você vai dividir este prisma triangular em 6 novos prismas triangulares menores, de mesmas áreas de base, de superfície e mesma altura. E o volume nós já sabemos que é a área da base vezes a altura. Se as áreas são iguais, as alturas são iguais,
consequentemente, nós teremos os mesmos volumes e todo mundo da família vai ficar faceiro. Tranquilo, velho? Então, finalizando com chave de ouro aí, a nossa terceira aula de geometria analítica, falando um pouquinho de geometria plana e, consequentemente, um pouquinho de geometria espacial. Ok? Beleza? Não esqueça de deixar aquele like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se alguém estiver precisando um pouquinho de geometria analítica plana e espacial, é bom dar uma assistida nesta aula, ok? O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.